6 excelentes trabalhos de técnicos interinos. Coisa Vídeo mais novo do Eurofoot, o queridinho de vocês. mais comum no futebol é cair o treinador, né, e assumir o interino no lugar. O cara tá ali de forma temporária. E às vezes isso aí dá muito ruim, como no caso do Stellini no Tottenham, que assumiu e nem terminou o seu período temporário e já foi demitido. Mas em outras situações dá muito bom, então hoje a gente vai contar de 6 casos de trabalhos de interinos que foram excelentes. E a gente já abre a lista de cara com um dos melhores trabalhos de interino, talvez na história. Vamos lá, Roberto Di Matteo foi um jogador que teve uma carreira de sucesso no Chelsea, com 6 títulos levantados ainda naquela época pré-Chelsea ricaço, né? Depois de pendurar as chuteiras por lá mesmo, ele que é italiano voltou aos Blues no cargo de auxiliar técnico em 2011. Só que nesse momento o Chelsea passava por um período turbulento. O técnico na época era o André Villas-Boas, e ele tinha tomado de 3-1 pro Napoli nas oitavas da Champions e chegou numa sequência de 12 jogos na Premier League com apenas 3 vitórias e acabou caindo. Isso foi em março de 2012 e os Blues optaram então por colocar o auxiliar Di Matteo no comando. É aquela coisa, né? Tapa um buraco ali e ao final da temporada aí o clube vê o que faz. E aí o começo dele foi simplesmente avassalador. Vitória na estreia contra o Birmingham pela Copa da Inglaterra. E nos primeiros 10 jogos acabou conseguindo 8 vitórias. E pra melhorar, depois daquele 3-1 pro Napoli, que muitos já davam o Chelsea como virtualmente eliminado da Champions, eles simplesmente recebem em casa ali Cavani, Lavezzi, Hamsik e companhia, igualam o placar e com um gol do Ivanovic na prorrogação eles passam pelo Napoli, uma baita de uma remontada 4-1. Nas quartas ainda eliminaram o Benfica do Jorge Jesus e nas semifinais simplesmente o atual campeão, o Barcelona de Pep Guardiola, de Messi, de Xavi, de Iniesta e de companhia. O primeiro jogo foi 1-0 com o Drogba sendo decisivo e no jogo de volta lá no Camp Nou, o Barça vencia por 2-0 e tinha um jogador a mais, já que o Terry tinha sido expulso. Mesmo em desvantagem, o Chelsea conseguiu fazer um golaço. Esse gol é muito foda. Esse gol do Ramires é muito foda, expulso. Mano. Mesmo em desvantagem, o Chelsea conseguiu fazer um golaço de cobertura com o Ramires. E ainda contou um pouco com a sorte, porque o Drogba, craque da equipe, fez um pênalti. Só que o Messi mandou no travessão. Aí entrou o Di Matteoísmo, digamos assim, né? Porque ele simplesmente tirou o Drogba, né? Teve culhões, meteu o Fernando Torres e aí, amigo, o Torres estava iluminado, recebeu um chutão da defesa, dominou com categoria, driblou o goleirão, empurrou pro gol vazio. E pô, Fernando Torres é muito pica, mano. Ele é muito pica. Sacramentou a ida do Chelsea pra final daquela Champions. E quando chegou pra jogar a final, já era como campeão, porque eles foram avançando na Copa da Inglaterra e paparam o troféu, vencendo o Liverpool na final por 2-1. E aí chegou o momento de disputar a orelhuda e o jogo era lá na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, contra o Bayern de Munique. Foi uma final em que o Bayern foi superior, mas conseguiu abrir o placar apenas no final do segundo tempo com o Miller. Só que aos 43 tem aquela cabeçada estupidamente perfeita do Drogba para empatar o jogo. E depois nos pênaltis, ele mesmo bate a última cobrança para eternizar aquele time do Chelsea campeão da Europa pela primeira vez, com o técnico tampão. Em apenas 2 meses, o Roberto Di Matteo entrou para a história do Chelsea agora como técnico, e com as 2 taças acabou sendo efetivado muito no cargo. Foda, aí tu pensa, pô, em apenas 21 jogos como interino, ele mudou a temporada do clube, papou 2 troféus, incluindo o primeiro de Champions na história. Imagina só se der pra esse cara um trabalho desde o começo, uma temporada inteira, com pré-temporada e tudo. Pois é, mas não deu certo. A partir desse momento da efetivação foi ladeira abaixo. Ele perdeu a Supercopa da Inglaterra pro City. A pressão muda completamente, né? Tipo, claro que é difícil você repetir o trabalho impecável 2 anos seguidos, mas a pressão é outra, né, mano? A Supercopa da Europa sendo goleado pro Atlético de Madrid e teve a pior campanha de campeão na fase moderna da Champions, sendo o primeiro a ser eliminado na fase de grupos logo em seguida ao título. E aí não teve jeito, no final de 2012 então o Chelsea demitiu o Di Matteo logo antes daquela final do Mundial contra o Corinthians. Uma curiosidade curiosa é que o Di Matteo precisou de 21 jogos para fazer um trabalho brilhante como interino e ser efetivado. E depois, como treinador oficial já, ele precisou também de 21 jogos para dar tudo errado e ser mandado pra rua. Depois ele chegou a comandar o Schalke 04 e o Aston Villa, mas sem muito sucesso, e hoje é consultor técnico no Jeonbuk Hyundai da Coreia do Sul. Ainda no Chelsea a gente volta um pouco no tempo para um holandês que fez muito sucesso por lá, que foi o Guus Hiddink. Ele assumiu como interino depois da demissão do brasileiro Filipão. Isso foi lá na temporada 2008-2009. E aí o Hiddink, obviamente, tinha aquela mesma função que o Di Matteo viria a ter anos depois, né? De dar ao clube ali
um fim digno pra temporada. Só que a questão do Gus Hiddink é que ao mesmo tempo em que ele tava treinando o Chelsea de forma temporária, ele também era treinador da Rússia. E aí beleza, ele chegou e logo de cara conseguiu uma sequência de 10 vitórias nos primeiros 13 jogos, conseguindo, por exemplo, eliminar o Arsenal nas semifinais da Copa da Inglaterra. Inclusive ele foi pra final e venceu do Everton, né? Então é mais um interino que chegou ali e conseguiu garantir troféu. Nessa Toma um passinho pra você aí. A passagem dele como um todo foram 22 jogos e a única derrota que eles tiveram foi para um certo time aí do norte de Londres. E na Champions, cara, foi doideira completa, se liga. O Chelsea passou das oitavas de final contra uma Juventus que ainda tinha Nedved e Del Piero na época, hein? E nas quartas conseguiu eliminar o Liverpool de Torres, Gerrard e Xabi Alonso. E nas semifinais o Chelsea então enfrentou o Barcelona na primeira temporada do Pep Guardiola por lá. Na Catalunha foi 0 a 0, então a vaga para a final seria decidida lá no Stamford Bridge. O Chelsea vencia por 1 a 0 com um golaço do Essien, até os acréscimos, quando sai aquele torpedaço do Iniesta, num jogo que vocês estão carecas de saber, ficou conhecido aí como o Iniestaço. Esse é um dos jogos mais polêmicos do século no futebol europeu, porque supostamente tiveram aí vários pênaltis Esse jogo é um absurdo, Leque. não marcados pro Chelsea. Realmente foi uma arbitragem terrível que prejudicou os Blues e impediram o Hiddink de levar um clube ali desacreditado na temporada para a final da Champions. Mas de qualquer maneira, o desempenho dele como temporário foi maravilhoso e alguns líderes do elenco, incluindo John Terry, fizeram pressão interna para que o Hiddink continuasse como treinador. A torcida queria o mesmo e gritava o nome dele, né? Mas o Hiddink acabou não ficando no Chelsea. Mas se liga, essa passagem dele ali como interino ainda é o maior percentual de vitórias de um técnico nos últimos 100 anos pelo Chelsea. De despedida, ganhou um Rolex dos jogadores e foi até ovacionado pela torcida. E aí no futuro chegou a voltar pro Chelsea como interino em 2015, só que dessa vez sem o mesmo sucesso. E aí ele foi se aposentar em 2021. A gente continua na Inglaterra pra falar de um cara... Caralho, doideira, mandaram o cara mamar, mano. Um pouco mais desconhecido, né, que é o Tony Barton. A história desse camarada é incrível, se liga só. O Aston Villa tinha um técnico multicampeão chamado Ron Saunders, que acabou deixando o cargo em 1982 depois de uma série de derrotas. Foi nesse cenário negativo que o inexperiente Tony Barton então foi colocado de forma temporária como treinador, mas acabou ficando e fez história. Na época, o Aston Villa era o atual campeão inglês depois de ter conseguido o caneco usando apenas 14 jogadores na temporada inteira. E como campeão inglês, então eles tinham a missão de manter a hegemonia britânica da Champions League, já que nos últimos 5 anos a taça tinha sempre ido ou pro Liverpool ou pro Nottingham Forest. Inclusive fica o nosso apelo aqui para você assistir o nosso vídeo especial Times Imortais, o Nottingham Forest bicampeão europeu. É uma história magnífica para você conhecer. Mas voltando pro Aston Villa, naquela época não tinha fase de grupos, então o caminho do Aston Villa de Tony Barton para ser campeão europeu teve apenas 5 jogos. Nas quartas de final, ele eliminou o Dinamo de Kiev. E aí, com o trabalho engrenando, acabou sendo efetivado, né? Então, meio que ele ganhou a Champions já como técnico oficial, não como interino. Mas como começou esse trabalho como interino, ele entrou na nossa lista. Na semifinal, ele bateu o Anderlecht da Bélgica. E na final, os Leões de Birmingham mostraram sua força contra o Bayern de Munique, vencendo por 1 a 0 e ficando com a orelhuda. O Barton depois também levaria o Aston Villa a conquistar a Supercopa da Europa para cima do Barcelona, metendo um 3 a 0 na prorrogação no jogo de volta. Na época, o Diego Maradona estava no Barcelona, mas não atuou nessa partida. Só que diz a lenda que ele pediu para o seu empresário ir no vestiário do Aston Villa pedir a camisa do Gary Shaw, autor de um dos gols do time inglês no jogo. Mesmo levando o Villa a maior conquista da sua história em apenas 3 meses de trabalho, a história acabou se repetindo, no sentido de que como interino foi muito bem, mas depois quando foi efetivado as coisas não funcionaram da mesma maneira. Aí o Tony Barton deixou o clube na temporada 83-84 e depois disso teve uma carreira muito modesta em times ingleses, ou seja, parece que o cara estava predestinado a mudar para sempre a história do Aston Villa naquele ano de 82. Você também pode mudar a nossa história. A cada vez que você dá um like, você ajuda o Eurofut a chegar em mais gente. É uma ajuda absolutamente fantástica, pô. Então fica o nosso apelo pra você dar essa força pra gente aí, fechou? Ainda no Reino Unido, a gente segue com o trabalho do interino Rob Page, que fez história comandando a seleção do país de Gales, né? A seleção galesa tinha surpreendido o mundo inteiro em 2016, quando na primeira participação deles na Eurocopa, os caras já conseguiram ser semifinalistas. E aí, passando um pouco pra frente no tempo, essa geração tinha um novo desafio, que era classificar pra Copa de 2022 no Catar. E pra isso, a Federação Galesa
galesa escolheu o ex-jogador Ryan Giggs para comandar a seleção. Isso foi lá em 2018 e ele comandou o país de Gales em 24 jogos, porém em abril de 2021, Giggs foi acusado de agressão e comportamento agressivo por 2 mulheres, que fez com que ele fosse afastado do cargo da seleção. Depois, no futuro, a justiça absolveu o Giggs das acusações, mas de qualquer maneira, na época, a Federação Galesa de Futebol, nas vésperas da Eurocopa de 2020, decidiu colocar o auxiliar Rob Page como interino. E aí, mesmo com esse clima pesado, o Gales conseguiu se classificar em segundo lugar no grupo A, atrás somente da Itália. Bem verdade que a aventura acabaria logo nas oitavas de final contra a Dinamarca, quando eles tomaram uma goleada, mas beleza, porque o Rob Page seguiu no comando da seleção como interino, né, e conseguiu ali colocar a sua filosofia dentro de campo. Ninguém aqui vai dizer que Gales jogava um futebol bonito, né, ninguém é maluco. Mas nas eliminatórias para a Copa de 2022, eles tiveram 8 jogos, venceram 4 e assim conseguiram o segundo lugar no grupo e uma vaga nos playoffs de classificação para a Copa do Mundo. No primeiro mata-mata, eles eliminaram a Áustria e no segundo, a Ucrânia. E assim, um camarada completamente desconhecido e que estava apenas como técnico temporário na seleção, Rob Page, fez algo que nenhum outro nome tinha conseguido. Ele levou o país de Gales para uma Copa do Mundo 64 anos depois da primeira participação. É loucura pensar que antes de 2022, a única vez que Gales tinha participado do Mundial tinha sido em 58, quando o Brasil não tinha nenhum dos seus 5 títulos. E, inclusive, vale lembrar, o primeiro gol do Pelé em Copas do Mundo foi contra Gales. E até esse momento a Federação Galesa estava meio na dúvida do que fazer, mas com a classificação para a Copa, eles foram quase que obrigados a efetivar o Page como treinador, né? E aí o seguinte, a campanha de Gales na Copa de 2022 não foi das melhores. Na verdade, foi horrenda. Último lugar no grupo B, apenas um gol marcado e um futebol lamentável. Mas o cara que chegou para apenas tapar buraco fez história na seleção. O próximo nome da lista aqui é um caso bem curioso, porque quando ele tava como interino, as pessoas estavam amando ele. E depois, como efetivado, os torcedores do Manchester United já queriam ver o cara longe, né? Que foi o Solskjaer. Ele que foi ídolo e herói da final da Champions de 99 como jogador pelos Diabos Vermelhos, assumiu como técnico interino no final de 2018 após a demissão do José Mourinho. E a princípio, ele ficaria na função até o final da temporada 18-19, né? Enquanto a diretoria buscava um novo nome ali. A situação não era fácil, porque apesar do time estar classificado para as oitavas de final da Champions, na liga inglesa, né, o United estava em 6º lugar, a 19 pontos do líder Liverpool. E aí o Ole Gunnar Solskjaer, que tinha tido uma experiência bem limitada como técnico, né? Ele tinha treinado o Molde na Noruega e depois o Cardiff, que é do país de Gales, acabou tendo um início absolutamente surpreendente e arrasador no lado vermelho de Manchester. Nos seus primeiros 17 jogos, ele somou 14 vitórias, sendo que foram 8 seguidas. Um início tão vitorioso que superou o recorde que pertencia ao lendário Matt Busby, que tinha começado vencendo 5. A única derrota dele nesses primeiros 17 jogos tinha sido contra o PSG na Champions, um 2-0 na Inglaterra. Portanto, era praticamente impossível eles conseguirem reverter isso aí lá na França, né? Só que foi aí que o Solskjaer realmente ganhou os torcedores. Porque com 2 do Lukaku e um gol salvador do Rashford nos acréscimos, o United venceu por 3-1 e eliminou. Cara, nesse dia aí a internet ficou um inferno falando do PSG. Puta que... time é pequeno do caralho, essa porra é uma merda. E eu concordo. Mas, moleque, a internet ficou intransitável. Os franceses lá, mesmo com um elenco inferior e utilizando uma porrada de garotos na equipe. Esse começo arrasador com uma estrela absurda do Solskjaer, né, acabou fazendo muita gente ficar emocionada, como o ex-jogador do United, Rio Ferdinand, que acabou cunhando um termo que depois virou meio que meme. But get the contract out, put it on the table. Yeah. Let him sign it, let him write whatever numbers he wants to put on there, given what he's done now since he's come in, and let him sign the contract and go. Ollie's at the wheel, man, he's doing it, he's doing his thing. Man United are back. That should have been the closing. I should have let you do it tonight. Dito e feito, né, o Solskjaer foi efetivado pouco tempo depois disso, só que se o começo dele como interino tinha sido fantástico, depois as coisas começaram a decair muito rapidamente. Na reta final da temporada, o time perdeu o gás e acumulou 8 derrotas nos 12 jogos restantes, somando eliminações na Champions pro Barcelona, na Copa da Inglaterra pro Wolverhampton, sendo goleado pelo Everton e perdendo pro pequeno Cardiff em casa. E apesar de ter tido alguns bons momentos, né, a passagem do Solskjaer foi de altos e baixos e com algumas coisas que realmente não dá pra perdoar, né? Ele sofreu eliminação pra rival, foi vice de Europa League pro Villarreal, no final de 2021 teve que contar com o CR7 pra salvar. Vou ficar puto. Pele dele algumas vezes ali na Champions League, mas não teve jeito. Depois de tomar uma goleada de 4-1 pro Watford, foi a gota d'água e ele foi demitido. Aí até o Rio Ferdinand, que tava meio emocionado antes, né, mudou um pouquinho de ideia. Eu não vejo uma filosofia, uma identidade.
eu acho que é hora dele passar o bastão. E no final das contas é aquela, né? No Manchester United, meu amigo, a culpa não era do Solskjaer, assim como não era do Cristiano, do Pogba, do Mourinho. Muitos foram culpados nessa história recente do United, né? Mas o fato é que o problema deles lá é mais embaixo. De qualquer maneira, o Solskjaer começou voando, mas a passagem dele pelo United acabou ficando um pouco manchada, e até o momento da gravação desse vídeo, ele não trabalhou mais no futebol. E agora a gente fecha falando do trabalho mais avassalador de todos, né? Que foi do Hansi Flick no Bayern de Munique. Ele assumiu os bávaros em novembro de 2019, depois do Niko Kovac ser mandado pro olho da rua, com uma derrota de 5-1 pro Frankfurt, que na época foi a pior derrota do Bayern em 10 anos de Bundesliga. O Flick assumiu em novembro e a princípio ficaria ali até o Natal, né? Pois é, só que é aquela coisa que acontece sempre com o interino. Se o cara começa a ir bem, vai ter pressão pra ele ficar. E o começo do Flick foi simplesmente fantástico. Meteu 12 vitórias nos primeiros 14 jogos, muitas delas de goleada. E obviamente com isso foi convencendo os dirigentes a manterem ele, né? E aí em abril de 2020 ele já foi efetivado como treinador oficial do Bayern de Munique. Aí a partir dali ele não era mais interino, beleza. Mas a base que ele montou como interino foi o que depois resultou numa fantástica tríplice coroa. Ele venceu a Copa da Alemanha, venceu a Bundesliga, venceu a Champions. E essa última não só de forma invicta, mas ele simplesmente levou a orelhuda pra casa com 100% de vitórias. Numa campanha perfeita, né? Eles jogaram a Champions League como se fosse fácil, como se fosse a Bundesliga. Não, mas agora falando sério, a temporada do Flick foi bizarra, se liga só. É difícil a Bundesliga. Foram 36 jogos, tá? Nessa primeira temporada incompleta dele. Mas esse ano vai. Com 33 vitórias, um empate e 2 míseras derrotas, sendo que nessa campanha aí, além de ele ter sido super vitorioso, ele teve alguns resultados muito marcantes, como por exemplo, aquele 8-2 pra cima do Barcelona na Liga dos Campeões. É bom ressaltar que o Flick não tinha experiência como treinador na elite do futebol ainda, porém ele vinha trabalhando em ambientes de muito sucesso, né? Por exemplo, ele tinha feito parte da comissão técnica do Joachim Löw, que ganhou a Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha no Brasil. O casamento entre Bayern e Hansi Flick ia muito bem, obrigado, até abril de 2021, quando ele pediu para sair do clube para assumir a seleção da Alemanha, né? Aí lá não deu muito certo, a Alemanha nunca conseguiu jogar um futebol tão bom quanto esse do Bayern de Munique nas mãos dele, né? Foi eliminada na fase da Alemanha acaba. de grupos da Copa do Mundo e acabou sendo o primeiro treinador demitido na história da seleção da Alemanha. Mas aquele trabalho como interino foi inesquecível, né? Quando o interino assume, a gente nunca sabe se vai dar certo ou não, mas uma coisa que meio que liga vários casos aqui desse vídeo é que o cara começa bem como interino, aí vão dar a chance pra ele ser efetivado, né? E aí depois disso, aí as coisas não vão mais tão bem não. Então de repente quando um cara que tá lá temporariamente vai bem, é melhor meter um Gus Hiddink, tá ligado? Pô, fiz meu trabalho, saio por cima e vou fazer outra parada, né? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Aí, like, né? Eurofute aqui, não tem pra onde correr, é like.